Meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, na sua família. Eu louvo a Deus por estarmos juntos mais uma vez, através deste canal, para meditarmos na santa e bendita Palavra de Deus, baseando-nos na nossa lição bíblica da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6 da classe dos adultos, revista desse terceiro trimestre de 2017. Lição 6 do dia 5 de agosto de 2018. O título desta lição é A Doutrina do Culto Levítico, ou seja, aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nos é ensinado através do culto levítico. Doutrina é justamente isso, o ensino, os princípios que nós aprendemos tendo por base o culto levítico, o rito de adoração ao Senhor do povo de Israel. O que esse culto nos traz como princípios de ensino? Que doutrina ele nos apresenta? Que ensino são ou que ensinos são extraídos do culto levítico? É isso que essa lição propõe a tratar. Nós já temos falado sobre a figura dos sacerdotes, já temos estudado também sobre a beleza e a glória do culto levítico. Temos falado também sobre adoração e serviço ao Senhor, que tudo isso fazia parte do culto e do ritual do povo de Israel, tendo como os levitas aqueles que exerciam toda essa função ali no tabernáculo, e é claro a figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Então todo aquele culto, todo aquele ritual, aquelas cerimônias, o que se aprende disso tudo? Que doutrina exala deste culto? É isso que nós vamos aprender. O textuário está em Salmo 24, verso 1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Na verdade prática, tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Tudo deve ser consagrado a Deus, principalmente o nosso ser. Então, a base desta lição é que o culto levítico traz em si um ensino básico, primeiramente relacionado a Deus. O que ele nos mostra com relação a Deus? Ele nos mostra, primeiramente, que Deus é o Criador. O Salmo 24:1, que é o textuário da lição, afirma que a terra é do Senhor e a sua plenitude, ou seja, tudo que nela se contém, e o mundo e aqueles que nele habitam. Então esta lição, ela vai mostrar no ponto 1 que a terra é do Senhor, no ponto 2, os animais e os vegetais são do Senhor, e o ponto 3, o ser humano é do Senhor. Então, o culto levítico, ele traz princípios doutrinários que mostram o Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou a terra, o Deus que criou os céus, o Deus que criou os animais vegetais também, tanto os animais terrestres quanto as aves dos céus e os peixes do mar, tudo foi criado por Deus. E com relação ao culto levítico, nós encontramos que nos sacrifícios que eram oferecidos a Deus,
ali no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão e mais tarde também no templo reconstruído por Zorobabel e já nos tempos do Novo Testamento, o templo reformado, ampliado por Herodes, aqueles sacrifícios de animais terrestres, no caso o gado miúdo, o rebanho, tanto ovino como caprino também, aqueles animais que eram limpos e que deveriam ser oferecidos nas mais diversas ofertas e tipos de sacrifícios relacionados no livro de Levítico, bem como aves também, esses animais foram todos eles criados por Deus. Nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, ou melhor, no capítulo de número 1 de Gênesis, os versículos 20 e 22, quando Deus, no ato da criação, ele disse: produza a terra animais, seres viventes. E os animais, então, foram criados por Deus. Agora é interessante que ali foram criados todos os animais do campo, os animais domésticos, todos foram criados por Deus. No culto, no ritual, na adoração que se prestava a Deus, existiam os animais que deveriam e que podiam ser sacrificados. Não eram todos os animais que podiam ser oferecidos no altar do holocausto, no altar de bronze ali no tabernáculo. No culto levítico existiam os animais limpos que podiam ser oferecidos. E existiam também as aves limpas que poderiam ser oferecidas. Então, Deus que criou todos os animais, ele estipulou quais eram os tipos de animais, ou quais eram os animais, as espécies específicas que deveriam ser oferecidas para adoração, para sacrifício a Ele. Temos isto claramente na palavra de Deus. Não era qualquer tipo de animal. Então, aqueles animais que eram oferecidos eram animais, evidentemente, fruto da criação de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Esse é o ensino bíblico. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Tudo que existe na terra, tudo que se contém na terra foi criado por Deus. Porque tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz o evangelista São João no capítulo 1. Tudo criado por Deus. Então, desses animais criados por Deus, aqueles que deveriam ser oferecidos eram, evidentemente, os que Deus aceitava como sacrifício. Ou seja, o holocausto, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, eram oferecidos, aceitos por Deus, porque estavam dentro daquilo que o próprio Deus havia estipulado. Agora, a própria figura do adorador, a figura do israelita, no caso, que levava o seu sacrifício ali perante o sacerdote para ser oferecido no tabernáculo, cumprindo todas as orientações estipuladas por Deus. O próprio adorador, no caso o israelita, o ser humano, também fruto da criação de Deus, porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. É o ensino bíblico. Gênesis capítulo 1 está escrito claramente que Deus criou o ser humano. Os versículos 26 e o versículo 27 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, aquilo que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, e de uma forma mais detalhada no capítulo 2, mostra para nós que todas as coisas foram criadas por Deus. E o culto levítico, onde existiam a figura do sacerdote, a figura do adorador,
da pessoa que levava o sacrifício e o próprio sacrifício em si, que podia ser tanto de animal quanto de vegetais também, tudo aquilo era de Deus. Então o culto, ele traz um ensino, apresenta-nos uma teologia, uma doutrina que nos mostra o Deus Criador. Ele que está sendo adorado, é Ele que está sendo exaltado, é a Ele que estão sendo oferecidas ofertas, sacrifícios, é a Ele que tudo isso está sendo oferecido. Por quê? Porque Ele é o Criador. Então, ao participar daquele culto, e quando nós estudamos o culto levítico, nós precisamos ver ali a pessoa de Deus como o Criador de todas as coisas. Então, o que o ofertante levava, ele estava simplesmente entregando para Deus aquilo que a Deus já pertencia. Até a própria pessoa dele, do adorador, era aquilo que Deus mesmo fez. Deus tem direito sobre aquilo que ele criou. Ele criou os animais, ele criou o universo, ele criou a terra, criou os vegetais, criou o ser humano. Ele tem direito absoluto sobre tudo que ele criou. É isto que a Bíblia nos ensina. Pela sua soberania, pela sua vontade e pela sua palavra, ele criou todas as coisas. E criou tudo para a glória do seu nome. Então, ao estabelecer o culto levítico, que apontava, evidentemente, para o sacrifício perfeito de Cristo, que se entregou também, uma vez que nós aprendemos nesse culto levítico a consagração total a Deus, ou seja, a entrega que era feita dos animais, a entrega que era feita dos pães, dos bolos asmos, dos pães às vezes com fermento, os coscorões asmos também, as ofertas de manjares, tudo aquilo era entregar a Deus de forma voluntária aquilo que a Deus pertencia, aquilo que a Ele já era de direito, mas que agora as suas criaturas, no caso o ser humano, estava oferecendo a Deus. Então nós aprendemos, através daquele culto, a enxergar Deus, a ver Deus, em primeiro lugar, como Deus Criador. Tudo é dele e, portanto, para Ele entregamos aquilo que Ele mesmo nos deu, porque o próprio animal que era ofertado pelo israelita era o que Deus havia dado para ele. E a própria entrega de si mesmo era a entrega daquilo que o próprio Deus mantém, que o próprio Deus sustém. Porque nós somos criaturas de Deus e somos sustentados por Deus. Diz lá em Hebreus capítulo 1 que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Ele sustenta tudo que há no universo e sustenta a nossa vida. Nós só estamos aqui respirando, falando, aqui nesse momento, porque Deus está nos sustentando. Então Ele é o Criador. Ele é o Criador. E o culto levítico nos dá esse ensino, nos traz essa verdade de que há um Deus Criador e que Ele deve ser adorado por aquilo que Ele criou e através daquilo que Ele criou. Mas também a gente aprende, e uma outra doutrina exala do culto levítico, que é a pessoa de Deus, que Ele é o Deus redentor, remidor. Ele não apenas criou, mas Ele redimiu. O povo de Israel, quando apresentava o seu culto a Deus, ele apresentava aquilo depois que ele foi redimido e resgatado do Egito. Deus os resgatou. E por que Deus resgatou o povo de Israel? Claro, cumprindo a promessa dele a Abraão e com o objetivo de, através da descendência de Abraão, que é Cristo, a abençoar todas as famílias da terra. Então o projeto de Deus estava sendo estabelecido e ao tirar Israel do Egito e levá-lo até a terra prometida, mas nós sabemos que passou aquele período no deserto e foi ali, naquele período, que Deus outorgou através de Moisés
os mandamentos, a lei, todas as orientações que nós temos no Pentateuco, na Torá, bem, tudo aquilo que Deus estava realizando era para fazer de Israel um povo peculiar, uma nação santa, um povo sacerdotal, um povo santo, diferente, tanto que o livro de Levítico, ele apresenta o seu tema como santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o tema que nós já temos comentado com relação a isso no livro de Levítico. Então, o povo de Israel, já uma vez resgatado, uma vez redimido por Deus do poder do Egito, em Êxodo capítulo 3, versículo 8, nós vemos Deus falando com Moisés, dizendo, eu vi a aflição do meu povo no Egito e eu desci para livrá-lo. Então, essa ação de Deus para libertar, para livrar, como o Deus remidor, o Deus redentor, o Deus resgatador, o Deus libertador, agora ia ser pelo povo adorado através daquele culto. Então, o culto, as oferendas, os sacrifícios, todo o ritual mostra para nós o Deus redentor. E através do sangue que estava sendo derramado, esse Deus redentor estava perdoando os pecados, cobrindo os pecados daquelas pessoas. E no Dia Nacional da Expiação, perdoando o pecado da nação. E tudo aquilo nós sabemos apontando para o sacrifício perfeito de Jesus, como disse João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, tipificado ali, naqueles sacrifícios do culto levítico, apresentando a redenção. A redenção pelo sangue, porque o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz que sem remissão ou sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E também no capítulo 9 de Hebreus, nós encontramos o escritor dizendo que é impossível que o sangue de touros e bodes purifique a consciência do pecador. É impossível. Mas o sangue de Jesus purifica as nossas consciências das obras mortas para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Então, aqueles sacrifícios eram limitados. O pecado era coberto, os sacrifícios, eles tinham as suas limitações, eles aplacavam a ira de Deus com relação ao pecado, naquele momento, naquele sentido. Mas a perfeição não veio pelo culto levítico, a perfeição veio pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas olhando para o culto levítico, nós temos o ensino, nós temos a doutrina relacionada à pessoa de Deus como o remidor, o resgatador, o redentor. Esse ensino é claramente enfatizado, o Deus redentor. Portanto, sendo Ele o Deus criador, sendo Ele o Deus redentor, o Deus remidor, e o Deus sustentador de todas as coisas, porque Ele manteve o povo de Israel, e o Deus que santifica, porque Ele é o Deus santificador. Então toda essa doutrina, todo esse ensino exalado no culto levítico, deveria fazer o quê? Deveria fazer o adorador israelita consagrar-se a esse Deus. Uma vez que ele entende Deus como o seu Criador, como o seu Redentor, ele deve agora apresentar a Deus a si mesmo. E esse princípio está repetido no Novo Testamento. Nós encontramos claramente o ensino no Novo Testamento relacionada à nossa consagração total a Deus. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Pedro fala que através de Jesus nós devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Em Hebreus também, no capítulo 13, o escritor aos Hebreus, ele fala novamente sobre o sacrifício que Deus espera de nós, a sua igreja.
o seu povo redimido e o seu povo resgatado. Em Hebreus 13, 5, ele diz, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por quê? Porque na dispensação da igreja, da graça que nós estamos vivendo, nós somos também o povo especial, o povo zeloso, o povo de boas obras, conforme Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versos 9 a seguir. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido, nação eleita, conforme Pedro explica na sua primeira carta também. Então, sendo esta nação e reconhecendo Deus como Criador e como Redentor de nossas almas, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, seu Filho, qual é a nossa reação diante de tudo isso? E esse ensino está lá no culto levítico. O ensino da consagração. Entendendo, portanto, o que Deus fez, o que Deus é, o que Deus realizou e tudo que Deus representa e efetivamente é para quem crê nele. Então, agora a resposta qual é? Consagração. Consagração total, consagração absoluta, dedicação a Deus. Que é esse o princípio que está exalando no culto levítico e que nós aprendemos através do Novo Testamento. Nós somos também comprados por Deus. Criados, sim, mas comprados para Ele através do sangue de Jesus Cristo. E uma vez pertencendo a Deus, nós devemos viver para a glória de Deus. O que é ser consagrado a Deus? Não é passar alguns momentos de devoção. Isso é importante, é claro. Mas basicamente não é isso. Não é passar um dia em jejum, o que nós chamamos de consagração. Tudo isso é maravilhoso, é importante. Mas não é só isso, porque senão vai passar a ideia que nós estamos nos consagrando a Deus naquele momento e depois acabou aquele momento, aquelas horas que nós passamos ali, acabou nossa consagração. Não, a consagração a Deus é algo contínuo na nossa vida, porque é a entrega de tudo que nós somos para Deus. Por isso que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, ou plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E lá, eu já citei, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele fala sobre a consagração do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você lembra que no culto levítico tinha diversos tipos de sacrifício, mas tinha também as ofertas pacíficas. O sacrifício pacífico era feito, podia ser feito com animais, podia ser feito com ofertas de bolos, de pães, podiam ser oferecidos também na oferta pacífica. Também existiam as ofertas de consagração, as ofertas de ações de graças, chamadas ofertas de comunhão. As ofertas pacíficas, elas eram ofertas, claro que todas deveriam ser voluntárias, mas era uma oferta de gratidão a Deus. Pelo fato de eles já terem sido redimidos, pelo fato do ofertante já ter apresentado a Deus o seu sacrifício pelo pecado, depois ele voluntariamente apresentaria ou apresentava a Deus a sua oferta de gratidão ao Senhor, a oferta daquele que já teve a comunhão restaurada. Essa é a base da oferta pacífica e as suas, aquele que converge dela, que são as ofertas de gratidão, as ofertas de ações de graça, são ofertas daqueles que já entenderam que o seu pecado já foi resolvido pelo sacrifício, pelo pecado. E agora ele está oferecendo um sacrifício de ação de graça, porque já foi a comunhão restaurada. É exatamente isso que acontece no ensino da consagração. Nós já fomos salvos, já fomos redimidos, já fomos perdoados. Agora nós oferecemos a Deus a nossa vida, como a nossa oferta de gratidão a Deus no altar do Senhor.
a nossa vida entregue nas mãos de Deus, para servi-lo. E a figura que Paulo faz ali em Romanos capítulo 12 é bem parecida com a figura do holocausto, que era aquele sacrifício que era totalmente queimado sobre o altar de bronze lá do tabernáculo. Totalmente queimado. É essa ligação que a gente vê em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo aquilo entregue a Deus, consagrado. O animal era totalmente consumido. Por isso que o ensino do Novo Testamento fala de uma consagração total. E essa consagração implica na morte do nosso eu. A morte para o pecado. A morte para as paixões que antes viviam e predominavam na nossa vida. Aquilo já foi vencido. Aquilo já foi derrotado por Cristo. E o Espírito Santo que foi dado a nós pelo novo nascimento e pela fé em Cristo e pelo sacrifício de Jesus, agora, uma vez redimidos, com a presença do Espírito Santo, nós vamos consagrar nossa vida, que é a morte diária. É morrer diariamente para o eu. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, nós que fomos perdoados, agora nós consagramos-nos a Deus, morrendo cada dia, morrendo para o pecado, morrendo para o mundo, morrendo para o poder do pecado, morrendo para o poder de Satanás, morrendo para o nosso próprio eu, a mortificação do nosso corpo, como disse Paulo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. É isso que a Bíblia chama de consagração. Não é um ritual de momento, não. É uma realidade perfeita, maravilhosa, gloriosa, uma entrega absoluta. É você entrar no mar de Deus, no rio de Deus. Assim como o profeta Ezequiel teve aquela experiência de adentrar no rio, primeiro águas pelos tornozelos, né? Depois ele foi andando e a água foi subindo, subindo, foi chegando até os joelhos, os lombos e foi subindo. Depois chegou um momento que ele não tinha mais como andar, porque só podia ser continuado a nado, porque as águas tomaram conta. Ele ficou totalmente entregue pela água, já não conseguia mais firmar os seus pés no solo, totalmente entregue na água. É assim que nós temos que termos a nossa vida consagrada a Deus, totalmente dominados por Deus, totalmente controlados pelo Espírito Santo e não termos os nossos pés firmados nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, baseados no nosso próprio eu. Por isso que o cristianismo não é uma religião que tem puramente seus dogmas, seus ensinos, mas o cristianismo é algo que transforma a vida do homem à medida que ele se entrega a Deus e entende que ele tem que morrer para si mesmo para encontrar a verdadeira vida. Porque Jesus disse que nós só vamos encontrar a verdadeira vida quando nós morremos. Morremos. E essa morte é uma morte para tudo que diz respeito à nossa vida passada de pecado, para vivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida na vida de Deus, na vida do Espírito de Deus, uma vida para Deus. E essa é a verdadeira vida, porque o ser humano ele só encontra real satisfação naquele que o criou, e esse que o criou é Deus. E para encontrar essa real satisfação, ele precisa passar pela redenção. Redenção. E o culto levítico ensina isso. Só que nós não temos aquele culto estabelecido mais. Já passou. Por quê? Porque aquilo tudo era sombra daquilo que é perfeito. E o perfeito é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz. A sua ressurreição ao terceiro dia. A sua ascensão ao céu. A sua glorificação ao lado do Pai. Onde Ele está sentado hoje, intercedendo por nós. Então, nós cremos, entendemos e vivemos a verdade do Evangelho. E tudo isso é operado na nossa vida. E nós nos entregamos cada vez mais a Deus, nos consagrando, nós então estaremos verdadeiramente vivendo uma vida que glorifica a Deus e uma vida que nos traz real satisfação e a verdadeira alegria
de viver, que é a alegria de viver para Deus. Então, tudo isso está ensinado no culto, no culto levítico. Essa doutrina está lá, esses ensinos estão lá, esses princípios estão lá, em toda aquela adoração, todo aquele ritual, em toda aquela coisa formal, todas aquelas cerimônias, mas basicamente mostrando que há um Deus santo, criador e redentor. E há tudo aquilo que é dele, que ele nos deu e que nós entregamos para ele. Basicamente e principalmente a vida do adorador, para amar e para servir. Porque de nada adiantava também, e muitas vezes Deus repreendeu o povo de Israel, porque eles ofereciam sacrifícios, mas sem a fé, sem o amor, sem a honra, sem o coração. E aí não vale, não vale. Por isso que o salmista Davi disse no Salmo 51, que ele disse, sacrifícios e ofertas o Senhor não quer, mas eu sei o que o Senhor quer, disse o salmista no Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Sacrifícios sem ter coração quebrantado e contrito não é verdadeiro. E o povo de Israel cometeu esse erro muitas vezes. Ofereciam animais, mas o coração estava longe de Deus. Estava longe de Deus. E aquilo aborreceu Deus. Não agradou a Deus. Porque eles não entendiam o espírito de tudo aquilo. Eles não entendiam o ensino de tudo aquilo. Não estava misturado com fé. Mas nós não. No tempo da graça, nós entendemos tudo isso. E nós devemos viver a nossa fé, não de forma ritualística, formal e externa, mas devemos viver do coração, do mais profundo do nosso ser. Uma fé que não é apresentada nos momentos litúrgicos do culto que participamos apenas. Porque aquilo é tudo um momento, mas uma fé que permeia a nossa vida, que inunda o nosso coração. Uma fé que realmente mostre para nós que nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus e que nós somos alegres por pertencermos a Deus e fazer a vontade de Deus. E é ela que se sobrepõe à nossa vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira fé cristã. A fé de reconhecer Deus, de ter Deus e de ser consagrado a Deus. Consagrado de forma total para ser um verdadeiro adorador do Senhor. Que o Senhor, Deus, nos ajude a aprendermos tudo isso e não ficarmos presos em coisas que não nos levam a nada. E nem presos com coisas dentro do nosso coração que podem nos causar prejuízo lá na frente. Mas que nós possamos ter o nosso coração totalmente limpo e entregue ao Senhor. E que nosso culto hoje, tão diferente do culto levítico, mas é o culto na essência, é o culto na verdade, é o culto realmente espiritual de uma vida nova, outorgada a nós pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai e nos trouxe de volta para Deus e para Ele vivemos e a Ele honramos. Então que o Senhor nos ajude e que nós possamos sempre entender aquilo que está no Levítico e traduzir isso, transformar isso no sentido espiritual, que é a verdadeira lição para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja conservado como adorador do Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos e te pedimos, nos mantenha como verdadeiros adoradores que glorifiquem a Ti em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados.